Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos iniciar o dia pensando como é importante estar firmado, como é bom conhecer a palavra de Deus e como é possível as pessoas sofrerem pressão, opressão para tomar decisões às vezes até erradas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, João, capítulo 19, Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 19, versículos 10 a 18. É sempre muito bom a gente aprender. Vivemos dias muito difíceis, muita expressão religiosa, religiosidade é uma coisa incrível, um fenômeno incrível. Muita multiplicação de seitas, muitos questionamentos, pouquíssimas respostas, porque a maioria das pessoas que questionam suspeitam de que não há interesses espirituais. São outros interesses e usa-se as coisas espirituais para satisfazer os sentimentos, os desejos. Mas a gente tem aqui na palavra de Deus respostas espirituais. O Senhor Jesus deveria ser sacrificado como o Cordeiro de Deus. Mas ele não tinha cometido nenhum crime, então alguém tinha que inventar. Alguém tinha que acusá-lo de coisas que ele não fez. Ele tinha que passar por aquilo para a gente ser resgatado. Então a leitura. Evangelho de João 19:10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondendo, disse, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, porque qualquer que a si mesmo se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? E responderam, pois, os sacerdotes e os principais, não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-o para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele a sua cruz, as costas, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, Jesus tinha que ser sacrificado
como o Cordeiro de Deus. Jesus deveria cumprir todas as profecias, as predições de pouco tempo, predições antigas. Uma das profecias muito antigas era a de Isaías. Haviam-se passado 7 séculos entre Isaías e Jesus. E Isaías profetizou no capítulo 53 tudo a respeito da morte redentora de Jesus Cristo. Para acontecer isto, tinha que haver acusações, mesmo que fossem falsas. Acusaram Jesus perante Pilatos. As autoridades religiosas tinham os seus motivos. O principal era que Jesus era totalmente diferente. E o trabalho de Jesus, por ser diferente, simples e bíblico, ou fundamentado nas profecias, era um trabalho que desautorizava e desacreditava a vida e as funções dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Então, tinham que acusar Jesus, tinham que tirar Jesus, tinham que fazer alguma coisa para se cumprir as Escrituras. E o profeta Isaías havia profetizado que ele seria levado como um cordeiro ao matador, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriria a boca. Neste episódio de João 19, está se cumprindo literalmente a profecia de Isaías. E é por isto que o Pilatos pergunta. O Pilatos foi procurado e acusaram Jesus perante ele. E o Pilatos leva Jesus a uma audiência, pergunta quem é ele, o que ele faz, e começa um questionamento, um interrogatório. Jesus permanece calado, e aqui no versículo 10, primeiro versículo da leitura que fizemos, o Pilatos pergunta: por que não me respondes? Por que tu fica assim calado e não me fala, não responde o que eu estou perguntando? Tu não sabe que eu tenho poder para te crucificar, portanto matar, e poder para te livrar, portanto soltar? Aí Jesus fala. Mas Jesus não fala em defesa sua, Jesus fala o poder de Pilatos. Nenhum poder tu terias contra mim, se não fosse permissão de Deus, permissão divina, se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a referência, aquele que me entregou a ti tem maior culpa, tem maior pecado. Portanto, era diretamente o Judas e indiretamente os sacerdotes. Tem maior pecado aquele que me entregou a ti. No versículo 12, diz que o Pilatos resolveu soltá-lo. Não tinha nada que justificasse a crucificação daquele homem. Não tinha um crime literal. Não tinha uma denúncia formal. Não tinha uma testemunha verdadeira a respeito. Tudo era fraudado, tudo era simulado, tudo era dissimulado. Então, ele propõe soltar Jesus. Mas os judeus assustam o Pilatos. Os sacerdotes, aquelas pessoas, deram um susto no Pilatos. Se soltas este, não és amigo do César. Olha, a pior desgraça dentro do império, em qualquer lugar, era alguém se opor a César diretamente, como inimigo do César. Inimigo do César. E se tinha este homem se fazendo rei, então ele se tornaria absolutamente
compreensível que ele era inimigo de César. E quem desse apoio a esse inimigo do César estava sendo também inimigo do César. Eles pegaram Pilatos e colocaram no olho do furacão. Se soltas a este, não está com César. Não és amigo do César. Não tem interesse pelo sucesso e a continuação do império, do imperador. Se soltas a este, não tem interesse, não tem respeito pelo César. Aí o Pilatos entendeu o recado. O recado era diretíssimo. O recado era diretíssimo. Ele dizia lá, qualquer que se fizer, que se faz rei a si mesmo, é contra o César. O Pilatos ouviu, o versículo 13 diz que Pilatos ouviu este dito, Pilatos ouviu este recado. E levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal e o julgamento começou. Ele termina cedendo. Está aqui uma das respostas por que ele cedeu. Ele foi ameaçado por essas organizações, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os sacerdotes. E ele entendeu perfeitamente qual seria o desfecho, ele sendo apontado como inimigo do César. Ouvindo Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotus, e em hebraico Gábata. Era preparação do sábado, portanto, o sexto dia, era o sexto dia, preparando para o descanso do sétimo dia. Já era quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Aí eles: tira isso daí, não temos rei senão César. Aí a pressão aumentou. Eles pressionaram Pilatos a tomar uma decisão contra Jesus. Pilatos não tinha nada a perder crucificando Jesus, mas teria tudo a perder se ficasse declarado mediante esta palavra que ele estava contra o César e a favor de um indivíduo que se colocava como rei. Então Jesus ficou em silêncio, deixou as organizações, portanto, o Sinédrio, com toda a sua representação, se posicionar contra Jesus, e o Pilatos se posicionou a favor de César, sob pressão. Ele estava sob pressão. César nem sabia o que estava acontecendo, porque na época tinha distância, tinha temperatura, tinha uma série de coisas que podia impedir a comunicação e a visitação entre a capital do Império, a cidade eterna, e Jerusalém, a capital da província da Judéia. Portanto, eles pressionaram desta natureza. Se você ficar ao lado deste, nós temos como denunciar você como inimigo do César. Meus queridos irmãos, é uma beleza a gente aprender a palavra do Senhor e avaliar que o ser humano é o mesmo sempre. Suas falhas, suas faltas, sua forma de pressionar os outros, e ninguém escapa. Ninguém escapa. O rei iria ceder, seria pressionado a ceder. O Herodes não defenderia
o Pilatos, ele sendo acusado formalmente de ser inimigo de César. Ninguém defenderia. Então fica claro porque aconteceu a morte do Cordeiro de Deus. Teria que acontecer um processo mal feito, um julgamento mal feito para o Filho de Deus ser oferecido em nosso lugar. Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda e nós possamos, além de aprender e entender e aprender e guardar, também transmitir. Nós vamos fazer a nossa intercessão hoje pelo irmão Antônio Oliveira e a sua família. Antônio Oliveira nos ajuda há mais de 20 anos. Dos 33 anos que nós estamos no ar, ele nos ajuda há mais de 20 anos. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu tenho uma dívida de gratidão com os meus irmãos e com o Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo, obrigado pela tua grandeza, pela tua bondade, Senhor, nos dando, Senhor, a graça para entender as Escrituras, conhecer o teu propósito e seguir, meu Senhor, na tua presença. Deus fiel, guarda os meus irmãos, abençoando e guardando as suas vidas na cidade e no campo. Meu irmão Antônio Oliveira, irmã Maria de Jesus, sua família, guarda, meu Senhor, cada um dos teus servos. Opera na vida dos meus irmãos, dando graça, vigor, saúde, sabedoria, graça dos céus, meu Senhor, cada dia. Amado Pai, ouve a nossa petição. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.